material que nós vamos utilizar na nossa videoaula de hoje são 2 cones de Euro-Roma barbante número 6. Ele contém 610 metros. A cor que nós vamos utilizar na nossa videoaula de hoje é a cor malva, que é uma edição limitada, então nem sempre você encontrará essa cor. Muitas vezes depende da matéria-prima, né, da cor da matéria-prima. Como vocês sabem, os barbantes Euro-Roma, eles não passam por nenhum processo de tingimento, nenhum processo químico. Então, a cor do retalho da matéria-prima que vem é a cor que sai ali, o resultado final da cor do barbante. Então, nós vamos utilizar aqui 2 cores do Euro-Roma número 6 na cor malva, mas você pode utilizar a cor de sua preferência. Vamos utilizar também a agulha de tapeçaria para arremate, vou usar uma agulha para crochê número 4 e tesoura. Então, para a gente dar início aqui à nossa peça, nós vamos fazer um total de 61 correntes, porque nós vamos iniciar pelo tapete da pia, que é aquele tapete maior, né? Então, nós vamos iniciar trabalhando com 61 correntes. Aqui eu dou aquela minha laçadinha inicial e começo a tecer as minhas 61 correntes. Então, eu vou tecer todas elas aqui e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, já estou com as minhas 61 correntes já prontas, que são 60, mais uma para virar. Vou iniciar a minha primeira carreira, voltando aqui na minha segunda corrente e trabalhando ponto baixo. Vou para a próxima, ponto baixo. Próxima, ponto baixo. Então, assim eu vou trabalhando uma carreira de pontos baixos por toda essas minhas 60 correntes, no caso, porque uma aqui foi a de virada, então eu vou trabalhando aqui por toda a minha volta. Perdão, por toda a minha volta não, aqui por toda a minha carreira de correntes. Então, eu vou tecendo aqui um ponto baixo para cada, não tem segredo, até você chegar ao final. Ele vai ficando desta forma aqui. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, observe que eu trabalhei aqui os meus pontos, todos os pontos baixos. Agora, nós vamos dar início ao nosso motivo. Aqui eu vou ajustar esse último pontinho, que é aquela nossa laçadinha inicial. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes para subir, vou virar a minha peça. Nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Vou pular aqui o meu primeiro ponto, este não conta, porque nós já estamos aqui com as nossas 3 correntes que equivalem a ele. Então, este não conta, pulo o primeiro, vou lá no próximo e faço aqui ponto alto, laço meu fio, vou no próximo e faço ponto alto também, ou seja, 2 pontos altos. Agora, nós vamos precisar voltar neste ponto aqui que nós pulamos, pegando ele dessa forma aqui. Vamos fazer meio ponto alto aqui. Então, laçamos o fio, colocamos a nossa agulha lá no ponto, saímos lá atrás, pegamos o nosso fio, trazemos para frente e fazemos o meio ponto alto. Ele ficou dessa forma aqui. Novamente, pulo 1, tome cuidado para não pensar que este aqui não é um ponto, né? Ele já tem o seu ponto que foi feito ali. Então, pulo 1, vou no próximo. Ponto alto, vou no próximo, ponto alto. Então, já tenho 2 pontos altos novamente. Laço meu fio, volto aqui no meu ponto que eu pulei. Então, laço meu fio, volto aqui nesse ponto, insiro a minha agulha, saio com ela lá atrás. Pego o meu fio, trago aqui pra frente e faço meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez. Observe como vai ficando. E aí, novamente, pulo um ponto. E aí, nós vamos inserir a nossa agulha no próximo e vamos trabalhar ali os 2 pontos altos. Laço o meu fio, volto lá naquele ponto que eu pulei e faço aqui o meu meio ponto alto.
Então, dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final. A partir de agora, todas as carreiras são iguais. Então, a gente vai trabalhar repetições apenas dessa primeira carreira. A nossa primeira carreira de base aqui foi de pontos baixos. A partir de agora, a gente vai trabalhar sempre essas carreiras que nós estamos fazendo agora. Mas eu vou finalizar essa carreira aqui, vou te mostrar como começa a segunda carreira. E aí, nós vamos dar continuidade. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhando dessa forma. Eu vou trabalhar a minha aqui até chegar aqui, este final, e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei por toda a minha carreira, olha só como ficou. Agora, nós vamos dar início à nossa segunda carreira, e todas as outras carreiras, elas são iguais. Então, sempre que nós terminarmos, nós vamos terminar com um ponto alto, como eu fiz aqui. Vamos iniciar com 3 correntes, que é equivalente a um ponto alto. E aí, eu vou laçar o meu fio e vou seguir o mesmo processo. Então, este primeiro ponto já conta aqui como as minhas 3 correntes. Pulo o primeiro, vou lá no segundo. E no próximo, outro ponto alto. Então, aqui já tenho 2 pontos altos, certo? Agora, eu preciso voltar nesse ponto que eu pulei, igual eu fiz anteriormente. Então, laço o meu fio, volto lá naquele ponto, insiro a minha agulha, saio com ele todo lá atrás, pego, trago pra frente e faço o meu meio ponto alto. Laço o meu fio, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto, outro ponto alto, laço o meu fio e trabalho aqui o meu meio ponto alto. É exatamente igual estávamos fazendo na carreira anterior. A diferença é que agora, ao invés de ir lá pegar no ponto baixo, você já pega aqui direto em cima do ponto alto. Olha só que legal. Automaticamente, o ponto que você vai pegar para fazer o meio ponto alto, ele vai dar bem em cima desse aqui. Olha só. Ele vai dar bem em cima desse aqui, que é onde a gente fez anteriormente ali o nosso meio ponto alto. Então, ele fica como se fosse um zigue-zague, certo? Então, a gente vai sempre tecendo dessa forma, os 2 pontos. E aí, nós voltamos aqui e trabalhamos o meio ponto alto. Então, ele vai ficando dessa forma aqui. Quando você chegar lá no final, você apenas precisa terminar com um ponto alto, subir 3 correntes e começar de novo. Então, as nossas carreiras, elas são exatamente iguais, como essa aqui que nós fizemos, como essa que nós estamos fazendo. Então, não há necessidade aqui da gente repetir todas elas. A gente vai trabalhar um total de 17 carreiras, contando com essa de pontos baixos. Então, aqui são 16 carreiras desse motivo, contando com essa, 17. Então, vou precisar pausar o vídeo aqui, para eu trabalhar todas essas minhas carreiras, e assim que estiver pronto, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei aqui as minhas 16 carreiras, 17 contando com essa de pontos baixos. Então, para fazermos o acabamento dessa parte, para depois iniciarmos o bico, nós vamos finalizar, como a gente estava finalizando, e aí eu vou fazer uma corrente. Viro a minha peça, agora nós vamos dar o acabamento aqui em pontos baixos, então, já pego no meu primeiro pontinho que eu tenho aqui e já faço um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo, outro no próximo, e assim eu vou trabalhando ponto baixo em cima de ponto alto, sem pular nenhum, para deixar a nossa peça igual do início, e aí depois trabalharmos aqui o nosso bico. Então, aqui não tem segredo, basta colocar um ponto baixo para cada ponto de base. E ele vai ficando desta forma aqui.
Importante que quando você tecer a sua peça, que você faça que você tenha essa medida aqui, olha só. Pro início ficar do mesmo tamanho que o seu final. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha peça, e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei as minhas carreiras, conforme eu havia dito para você. As minhas 16 carreiras, e mais a carreira de pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início ao nosso ponto. Então, finaliza aqui, quando você chegar ao final e trabalhar os seus 3 últimos pontos, aqui na alça de 2 correntes, você também vai trabalhar um ponto baixo. Vamos tecer 2 correntes, vamos virar a nossa peça e vamos começar a tecer aqui o nosso canto. Então, laço o meu fio, insiro a minha agulha no meu primeiro ponto e faço a metade do ponto alto. Laço o meu fio, insiro no mesmo ponto e faço a outra metade do ponto alto. Já fiquei aqui com 2, contando as 2 correntes que eu subi, 3. Laço o meu fio e faço a metade do meu ponto alto. Feito isso, eu fiquei aqui com 4 pontos na agulha, os 3 que eu fiz e as minhas 2 correntes que eu subi. Laço o meu fio e passo tudo. Faço aqui 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e nesse mesmo espaço eu vou trabalhar novamente 4 pontos altos fechados juntos. Então, laço o meu fio, insiro a minha agulha, 1, tiro apenas metade do ponto. Laço o meu fio, insiro a agulha, 2, metade do ponto. Novamente, 3. Laço o meu fio e o meu 4º ponto, que eu tiro apenas metade. Então, fiquei aqui com os meus 4 pontos aqui interminados, né? Os meus 4 pontos altos pelo meio. Laço, passo tudo. Finalizei aqui o meu canto. Trabalho 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio e agora eu vou trabalhar nesta parte que eu tenho aqui. Então, observe que aqui ficou o meu primeiro canto, eu vou vir para cá para trabalhar. Então, laço o meu fio, aqui como eu estou perto do canto, eu vou contar 1, 2, 3 e vou aqui no meu 4º ponto. Aliás, no meu 3º ponto, 1, 2 no 3º. Vou trabalhar aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos novamente. Então, é a mesma coisa que nós fizemos, como se fôssemos fazer o ponto alto, mas tiramos apenas a metade. E aí, depois que nós temos os nossos 4 pontos, aí que nós fechamos. Faço aqui 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, vou pular aqui 1, 2, 3, agora eu posso ir lá no 4º, porque agora eles não vão ficar aqui tão próximos um do outro. Aqui nós pulamos 2 e fomos no 3º, porque nós estamos no canto. Então, aqui eu repito novamente o meu bloquinho com 4 pontos altos fechados juntos. Ali, anteriormente, eu já te mostrei como se faz esse ponto. Então, é como se você fizesse o ponto alto, só que aí você vai deixando na agulha. E aí, você laça e passa tudo. Depois que você passa tudo, você faz 1, 2, 3 correntes. Aí, você laça o fio, vamos pular 3 pontos de base novamente, vamos lá no 4º e fazemos de novo o nosso bloquinho aqui de 4 pontos altos incompletos. E aí, depois, nós fechamos todos juntos. Vamos trabalhar 3 correntes, e aí, dessa forma aqui, a gente vai trabalhando nossos pontos. Observe que aqui, se a gente pular 2 e ir no 3º, ele vai ficar muito juntinho. Então, a gente precisa trabalhar aqui pulando 3, fazendo o motivo no 4º. Lembrando que aqui nós pulamos 2 porque estamos bem perto do canto para que a sua peça não faça isso aqui, para que fique bem certinho. Então, eu vou dar continuidade aqui até chegar neste outro canto, e aí eu volto para mostrar.
voltei aqui só para te mostrar nesse nosso cantinho aqui. Então, aqui, se nós pularmos 3 e irmos no quarto, nós não vamos ter espaço para fazer a nossa peça aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nesta parte, nós vamos pular 2, vamos lá no terceiro, olha só, pulei 2, no terceiro, vou fazer aqui o meu ponto, tá? Então, vou trabalhar aqui o meu ponto, certo? Sem problema nenhum, um pontinho ali a menos. Aí, trabalhamos as 3 correntes, e aí, vamos fazer esse canto aqui, também pulando 2 e indo lá no terceiro. Este canto aqui, nós vamos fazer exatamente como nós fizemos o outro. Eu estou pegando aqui na agulha dessa forma, porque é mais fácil aqui para fazer esse tipo de ponto. 1, 2, 3 e 4. Feitos 4, fecho ali, faço 3 correntes, viro a minha peça e vou trabalhar aqui nesse meu espaço, outro bloquinho com 4 pontos altos fechados juntos. Então, vou fazer aqui os meus 4, e aí, agora, eu fecho todos e faço 3 correntes. Olha só, o nosso cantinho, ele ficou exatamente igual este daqui. E nós fizemos aqui o nosso bloquinho aqui nesse canto, que é para aumentar o nosso tapete. Agora, nós vamos trabalhar nessa lateral aqui. E aí, você pode observar que aqui ficou bem certinho, mesmo aqui pulando 2 pontos, não tem problema nenhum, não vai interferir no nosso trabalho. A única coisa que nós precisamos depois é, quando formos trabalhar esse lado, deixarmos a mesma quantidade aqui de pontos como esse daqui. Então, vamos dar continuidade aqui. Laço o meu fio e vou trabalhar aqui já nesse meu espaço, não na carreira de ponto baixo, onde eu fiz o ponto, nesse espaço. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Laço o meu fio, passo tudo. Aqui eu estou fazendo mais rapidinho, porque você já sabe como se faz o ponto. Então, eu vou dando continuidade aqui. Laço meu fio, agora eu tenho 2 opções. Ou eu venho para este espaço que eu tenho aqui, ou eu venho aqui nesse espaço. Então, eu vou trabalhar nesse espacinho que eu tenho aqui, ó. Você consegue observar este aqui? Então, eu vou trabalhar nele. Vou fazer os meus 4 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 e 4. Se você achar que fica muito aberto ali o seu ponto, não tem problema, você pode fazer aqui dentro desse espaço. Agora, laço o meu fio e venho para este espaço aqui, novamente. 1, 2, 3 e 4. Laço o meu fio, puxo tudo de uma vez. 3 correntes novamente, laço o meu fio, vou para esse meu outro espaço aqui. Então, dessa forma, eu vou trabalhando, quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto para mostrar. Voltei aqui para te mostrar aqui o nosso cantinho. Então, desse lado aqui, só pra gente conferir, para você conferir se o teu tá certinho, tirando os leques, vamos contar quantos motivos deram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 motivos, tirando os leques. Agora, vamos passar aqui para essa parte do canto, tirando os leques. Que aqui neste motivo, nesse ponto aqui, eu vou fazer um leque, certo? Então, tiro esse leque aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 15 na largura e aqui é 10. Agora, vamos trabalhar aqui o nosso leque. A gente vai trabalhar normalmente, igual a gente estava trabalhando, né? Fazendo aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Então, aqui não tem segredo.
Caso você consiga pegar a agulha desta forma aqui, ela até fica mais fácil de você trabalhar fazendo esse tipo de ponto. Mas, se você pegar a agulha dessa forma aqui, também não tem problema nenhum. É só você ir trabalhando da outra maneira, os pontos acabam ficando um pouco mais leves na hora de você tecer, né? Então, se você pegar dessa forma aqui, fica mais fácil. E aí, finalizado aqui o meu canto, certo? Eu já tenho, então, um lado e meio pronto. Vamos usar como referência esse lado que nós já temos pronto para distribuir os nossos pontos, certo? Que nós temos aqui, então, vamos distribuir. Aí, você vai tecendo os seus pontos aqui, conforme você tem aqui a sua peça. O importante é que dê a mesma quantidade de todos os lados, para que fique bem certinho aqui o nosso tapete. Então, eu trabalho dessa forma, aí trabalho as minhas 3 correntes. Lá, nós estávamos pulando 3 e indo no quarto, 1, 2, 3, vamos lá no quarto ponto e tecemos nos nossos 4 pontos altos fechados juntos. Então, aqui não tem segredo, você vai tecendo. Eu vou tecer toda essa minha carreira aqui, olha só. Eu vou tecer toda a minha carreira, aqui você vai colocando assim, ó. E aí, você vai medindo, ou vai pulando 3, indo no quarto, e pra fazer essa parte, tá? Vou dar continuidade aqui. Vou fazer essa minha outra lateral, que é exatamente igual aqui, então, você pode seguir também a mesma quantidade, o mesmo padrão. E aí, quando eu chegar aqui nesse final, eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira, deixando aqui os meus motivos, contando certinho também, para dar a quantidade certa. E vou finalizar. Aqui, faço as minhas 3 correntes e finalizo aqui na minha primeira corrente do meu ponto com ponto baixíssimo. Feito isso, eu insiro a minha agulha aqui dentro, faço outro baixíssimo e já subo 2 correntes. Agora, vou começar a tecer novamente outro motivo exatamente igual esse daqui. Então, laço o meu fio, laço o meu fio, 2, laço o meu fio, 3. Contando com as 2 correntes, eu já tenho 4 pontos altos. Agora, eu vou fechar todos juntos. Faço 3 correntes, laço o meu fio, nesse mesmo espaço, trabalho novamente. 1, 2, 3 e 4. Feitos 4 pontos altos, deixados na agulha, laço, passo tudo. Faço 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, venho para este espaço aqui de 3 correntes. Trabalho novamente. 1, 2, 3 e 4. Feitos 4, laço, passo tudo. Faço 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e vou para esse meu espaço. 1, 2, 3 e 4. Laço meu fio, passo tudo. Faço 3 correntes novamente. E aí, você pode observar que agora nós vamos trabalhar aumentando a nossa carreira. Então, em cada espaço que eu tenho aqui, eu vou trabalhar esse meu bloquinho aqui de 4 pontos altos fechados juntos. Então, vou trabalhar aqui, quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, a minha segunda carreira, observe como ele vai ficando. Agora, nós vamos aqui para a nossa parte onde nós temos o nosso leque. Agora, nós vamos repetir o que nós fizemos nesta parte aqui. Laçamos o fio
E vamos trabalhar aqui os nossos 4 pontos altos fechados juntos, que eu estou fazendo mais rapidinho, um pouquinho mais acelerado, porque você já sabe como se faz, né? Então, aqui nós damos as 3 correntes, vamos laçar o fio e vamos trabalhar aqui novamente nosso bloquinho dentro desse mesmo espaço até chegar ali, completando os dois. 3 correntes, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço aqui de correntes trabalhar. É como se você estivesse fazendo um tapete com aqueles bloquinhos de 3 pontos altos, onde a gente tem os leques no aumento. A diferença é que aqui são 4 pontos altos fechados juntos. E eu gosto de fazer ele porque ele dá um efeito todo especial na peça. Além de render ali o trabalho, né, deixa a peça maior. E aí, a gente vai trabalhando dessa forma, sempre separado aqui pelas 3 correntes. Olha só como é que ele fica. Então, você vai trabalhar dessa forma, quando você chegar ao final da sua carreira, você vai fechar, assim como nós fechamos aqui, vai iniciar o seu leque aqui novamente e vai seguir trabalhando, dando as voltas ali no seu trabalho. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira. E aí, nós vamos dar continuidade. Então, para fechar, nós vamos fechar, assim como nós fechamos esta carreira aqui, lá no início da primeira corrente, insere baixíssimo dentro da alça de 3 correntes, sobe 2 correntes e vamos trabalhar aqui os nossos 3 pontos altos fechados juntos. Vamos trabalhar 3, porque já temos a corrente ali, que conta como um ponto. Então, já tenho 4, laço meu fio, passo tudo, 3 correntes de separação, laço meu fio, nesse mesmo espaço, vou trabalhar aqui o meu bloquinho de 4 pontos para fechar todos depois de uma vez. Então, aqui não tem segredo, né? É só você dar continuidade. Então, fechou ali, já faz as 3 correntes para passar para o próximo bloco. Nós vamos trabalhar em todos os espaços que nós temos, e aí, como nós estamos colocando aqui leque em cima de leque, no caso, fazendo aqui o aumento, nossa peça vai ficar bem certinha. Então, você vai trabalhando aqui os seus bloquinhos ali dos 4 pontos altos fechados juntos. Terminou? Faz 3 correntes, laça o fio e segue trabalhando ali até chegar ao final da carreira. Terminou a carreira, começa outra novamente. Vou trabalhar algumas carreiras aqui, e aí eu volto para te falar a quantidade certinha de carreiras que nós vamos trabalhar na nossa peça. Voltei aqui, então trabalhei algumas carreiras. Aqui trabalhei 5 carreiras e agora nós vamos dar continuidade aqui para fazer o nosso bico. E vamos fazer da seguinte forma: depois que nós fechamos com o ponto baixíssimo aqui, que era como nós estávamos fazendo, nós vamos inserir a nossa agulha aqui dentro desse nosso espaço e vamos fazer um ponto baixíssimo. Fazemos 3 correntes para subir, laço o meu fio e dentro desse meu espaço trabalho mais 3 pontos altos, que com essas 3 correntes que nós subimos, ele irá totalizar um total de 4 pontos altos. Faço 3 correntes para formar o meu ponto picô. Depois de ter formado o ponto picô, eu trabalho aqui mais 4 pontos altos para formar aqui o biquinho do nosso leque. Então, aqui já tenho 3 e o quarto. Feito isso, eu trabalho aqui uma corrente, ponto baixo nessa minha alça, trabalho 1, 2, 3 correntes, ponto picô e um ponto baixo na próxima alça. Uma corrente, laço o meu fio e nesse meu próximo espaço eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3,
3 correntes para formar o meu ponto picô e mais 3 pontos altos aqui. Então, você pode observar que ali naquele nosso cantinho, onde a gente tinha o leque, nós trabalhamos apenas, aqui trabalhamos os 4 pontos altos, picô e mais 4 pontos altos. Nas laterais, nós vamos trabalhar dessa forma, apenas 3 pontos altos, o picô e os 3 pontos altos. Depois de ter feito esse passo, você faz uma corrente, ponto baixo na próxima alça, uma, duas, 3 correntes, vamos formar aqui o nosso ponto picô e um ponto baixo na próxima alça. Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espaço e repito aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, para depois subirmos as 3 correntes, para fazer o nosso ponto picô, e depois, nesse mesmo espaço, trabalhamos os nossos 3 pontos altos. Dessa forma, nós vamos trabalhar para ficar bem certinho o nosso canto. Uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço, 3 correntes, meu ponto picô e um ponto baixo no meu próximo ponto. Uma corrente e sigo repetindo ali a minha sequência de leques. Então, você vai observar que ele vai ficando desta forma aqui, intercalado entre ponto picô e o nosso leque aqui. Então, você vai seguir até chegar aqui no canto. Quando eu chegar aqui no canto, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por todo aqui o comprimento do meu tapete, e você pode observar aqui que dá bem certinho quando nós vamos trabalhar o leque em cima do leque. Então, aqui nesse leque que nós temos aqui, onde foram os nossos aumentos, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, igual nós fizemos lá no nosso outro espaço. A gente vai trabalhar 4 pontos altos, as 3 correntes para formar o nosso ponto picô, e mais 4 pontos altos nesse mesmo espaço, que é para formar o nosso cantinho. Então, aqui eu já fiz, estou fazendo 2 cantos com você, você viu que é simples, bem fácil. E aí, uma corrente, vou para o meu próximo espaço. Agora, nós vamos trabalhar aqui na largura da nossa peça. Então, fiz o meu ponto baixo, faço as 3 correntes para formar o meu ponto picô, ponto baixo no meu próximo ponto, uma corrente, e agora eu trabalho os motivos de 3 pontos altos, picô e 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai descendo os nossos 3 pontos altos, aí nós fazemos o nosso ponto picô, trabalhamos os 3 pontos altos também aqui, como nós estávamos fazendo anteriormente, é igualzinho. Aí, fazemos uma corrente, vamos para o próximo ponto e seguimos trabalhando dessa forma. Você vai notar que vai dar bem certinho aqui também. Quando você chegar aqui nesse espaço, vai dar outro leque como aqui. Olha só, ponto baixo, leque. Ponto baixo, leque. Ponto baixo, leque. Ponto baixo, o leque era para dar aqui. Mas aí, nós vamos trabalhar da seguinte forma, olha só, vamos só recontar aqui. Ponto baixo, leque. Ponto baixo, leque. Ponto baixo, leque. Ponto baixo, e o leque vai dar aqui. Então, nós vamos precisar fazer uma adaptação aqui, que é o que eu vou te mostrar aqui, pra gente fazer do nosso outro lado também. Nessa parte aqui, não precisa se preocupar, porque ele dá certinho. Então, vou dar continuidade aqui. Quando eu estiver quase chegando no final, eu volto para te mostrar. Voltei aqui, como eu disse anteriormente. Então, aqui nós precisaríamos de 2 espaços para chegarmos ao leque, e nós temos 3. Então, nessa parte aqui da largura do nosso tapete, como nós vamos fazer?
uma corrente. Ao invés de pegar neste espaço aqui, a gente vai direto para o outro, ponto baixo. Olha só, como ele não vai interferir no nosso trabalho, certo? Agora, nós trabalhamos aqui 3 correntes para formar o nosso ponto picô. Ponto baixo na próxima alça. Uma corrente, olha só como o nosso tapete ficou normal, pulando esse pontinho aqui para que o nosso bico dê certo. Uma corrente, laço meu fio e agora vou ali em cima do meu leque para trabalhar os meus 4 pontos altos, o picô e os 4 pontos altos. Então, aqui já tenho 2, 3 e 4, aqui eu estou fazendo mais rapidinho porque você já sabe como se faz. O meu ponto picô, subi ali as 3 correntes, né? E os meus 4 pontos altos novamente. 1, 2, 3 e 4. Feitos 4, eu faço uma corrente, ponto baixo na minha próxima alça, subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô, ponto baixo na próxima alça, uma corrente, e aí eu sigo trabalhando dessa forma, olha só. Aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar exatamente como nós trabalhamos aqui. Então, aqui vai dar certinho aqui a nossa quantidade, certo? E aí, quando você chegar nessa parte aqui, você vai precisar repetir esse mesmo truque que nós fizemos aqui para o nosso tapete ficar certinho ali a quantidade do nosso bico. E aí, se você observar aqui, ó, não deformou o nosso tapete, ficou certinho. E aí, a gente consegue fazer algumas adaptações nesse sentido para que o nosso trabalho fique certinho, que dê aqui os bicos no canto. Aqui as partes de 4 pontos altos e o picô. Então, vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, terminei a minha última carreira, lembrando que ali no finalzinho a gente pula aquele último bloquinho, penúltimo, para dar certo, igual nós fizemos anteriormente. E aí, vamos fazer uma corrente e fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos cortar aqui o nosso fio. E aí, vamos puxar o nosso fio todo pra cá. Colocamos a agulha no mesmo ponto em que nós finalizamos. E aí, vamos puxar aquele fio todo lá pra trás, por acabamento ficar bem certinho. Aqui do lado avesso, você pode fazer o arremate de sua preferência. Você pode abrir o fio no meio, ou você pode fazer o arremate ali de acordo com o que você tem o hábito de fazer. Aqui eu gosto sempre de pegar uma laçadinha aqui, depois que eu abro o fio no meio, e pego um dos meus pontos e passo dentro dessa laçadinha, que é para dar 2 nozinhos ali, para ficar bem firme o nosso acabamento. Depois disso, eu pego a minha agulha de tapeçaria e vou escondendo o meu fio. Então, esse processo aí você pode fazer na sua peça, esconde o fio do início e também o fio do final. Nossa peça ficou dessa forma, então ele fica bem certinho. E agora o que eu vou passar para você é opcional, tá? Então, aqui para esse detalhe aqui, nós podemos fazer um cordão na cor cru, que você sempre tem sobrinhas aí na cor cru em casa, né? Então, esse cordão aqui, no meu ponto, ele contém 220 correntes. Então, aí fica a seu critério quantas correntes você quer fazer aí para sua peça, certo? Então, eu vou começar aqui, vou pegar o meu ponto que está bem aqui. Sabe este ponto aqui? Olha só, aqui, onde nós estamos trabalhando. Então, nós vamos colocar a nossa agulha ali e vamos puxar o fio. E aí, passamos um sim e um não, para um ficar por cima e outro por baixo, olha só. Então, a gente vai trabalhando, você pode fazer isso com a sua própria agulha de crochê ou com a agulha de tapeçaria, você quem escolhe, olha só. A gente vai trabalhando aqui, então, esse daqui eu vou deixar ele aqui nesse canto, porque aqui eu quero dar um lacinho. Então, passo aqui e deixo mais ou menos uma quantidade aqui que dê para dar um nozinho. E aí, nós vamos tecendo e passando dessa forma por toda a nossa peça. Então, aí, você vai passando aqui
e tem um efeito bem legal na peça. Eu vou dar continuidade aqui, vou passar por todos, e aí quando eu chegar aqui no final eu volto para mostrar. Eu voltei aqui, então passei aqui a minha alça de correntes na cor cru por toda a volta do meu trabalho, e aí cheguei aqui nesse cantinho, onde você pode fazer ali o lacinho, ou você pode simplesmente dar 2 nozinhos, fica ali a seu critério. Aqui, se você preferir, você pode dar primeiramente um nó, ajustar bem, e depois fazer a sua laçadinha, ajustando ele para que as duas pontas fiquem aqui para baixo, e aí você vai ajustando de acordo com o tamanho que você quer ali a sua peça. Olha só que legal que fica, esse detalhe, ele dá um charme a mais em toda a peça. Então, aqui, a medida do nosso tapete, ele ficou com, aqui vou medir para você, o comprimento, com 62 centímetros de comprimento por 47 de largura. Então, aí você, caso você queira fazer maior o seu tapete, se você fizer mais carreiras aqui, ele vai ficar quadrado, certo? Então, o ideal é que você aumente o número de correntes aqui quando for tecer a sua base inicial. Essa foi a nossa videoaula de hoje do nosso tapete de barbante simples, fácil e econômico para você fazer e usar aí as cores de sua preferência para presentear, para vender e até mesmo usar em sua casa. Esse detalhe fica bem bacana, espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!